começar a maquiagem, é importante limpar bem a pele. Numa cidade grande como São Paulo, a pele fica exposta a muita poluição. A coisa mais importante quando a gente vai começar um trabalho de maquiagem é você primeiro proteger o cabelo da cliente, proteger a roupa da cliente e depois em preparar a pele. O que é essa preparação de pele? Se ela tiver com alguma maquiagem, nós vamos demaquilar, vamos tirar toda a máscara de cílios, tudo que ela tiver, um batom, a pele tem que estar limpa. Depois, aí sim, nós vamos começar a preparação da pele, que é o primeiro passo da maquiagem. Tanto faz você usar primeiro a base ou primeiro o corretivo. Isso vai do profissional. Não existe o certo ou o errado. As duas formas são corretas. Quais são os tipos de base que nós temos? Nós temos base líquida, base cremosa, base em spray. Existe uma infinidade de tipos de base. Essa base ela é aplicada por todo o rosto, de forma uniforme, de dentro para fora, não em forma circular, de dentro para fora, começando pela testa, e aí vem descendo pelas têmporas, maçando o rosto, queixo e pescoço. Nunca o tom da base é mais claro que o tom da pele, é sempre no tom da pele. Então eu aplico a base por todo o rosto e depois eu vou aplicar o corretivo. O corretivo, ele tem a função de dar um melhor acabamento, de esconder todos aqueles vasinhos vermelhinhos que normalmente a gente tem ao lado da narina, de esconder uma acne, de esconder uma olheira. Ele vem para ele dar uma pele mais uniforme, mais perfeita, de uma única tonalidade. Depois, o próximo passo é a aplicação do pó. O pó, existe dois tipos de pó, o pó facial e o pó compacto. Quando ele é um pó compacto, normalmente ele vem com uma esponja. Para o profissional, se você for aplicar um pó compacto, você vai aplicar ele com um pincel, para que ele não fique tão carregado. E se for um pó facial, ele é granulado, então ele tem que ser aplicado com um pincel. Ele é colocado na pele por quê? Porque ele dá um acabamento para a base. Ele vem então fixar essa base, tirar o brilho, fazer com que ela perdure, que ela não transpire, que ela não seja absorvida, porque conforme você vai passando as horas, é como se a pele absorvesse esse produto. Então, para que ele dure por mais tempo, para que ele tenha um acabamento, maior fixação, nós usamos o pó. Hoje, vamos falar das cores, um tema fundamental para o maquiador. Como um pintor, ele precisa identificar qual é a cor mais adequada para cada tipo de pele. Como a gente pode ver em O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, as cores sugerem muitas emoções. O filme foi dirigido por Jean-Pierre Jeunet em 2001, produzido por Jean-Marc Deschamps, com Audrey Tautou como Amélie. Eu gosto de me virar no escuro e olhar para o rosto das outras pessoas. Você já deve ter notado que as cores têm temperaturas diferentes que sugerem emoções e climas. Agora, você sabia que as pessoas também podem ser classificadas de acordo com a sua temperatura de cor? Como identificar um tom de pele? Vamos fazer duas divisões, pele quente e pele fria. As peles quentes normalmente têm luminosidade, tem brilho. Você percebe a pessoa que tem uma pele um pouco mais oleosa, um pouco mais refletiva. São peles luminosas e brilhantes, por isso são peles quentes. As peles frias são as peles mais opacas e foscas. São as pessoas que têm a pele que parece que está desidratada, que está aquela pele meio acinzentada e na sua essência sem brilho. Não existe uma cor que combina só com uma pessoa, existe a intensidade desta cor. Se você pensar em cores quentes, você vai pensar no vermelho, no marrom, no amarelo. São cores quentes. Nas cores frias, você vai pensar no azul, no verde, violeta,
e assim por diante, mais a cor é fria. Também quando a pessoa tem uma tonalidade de pele opaca, uma tonalidade de pele mais luminosa, você vai trabalhar na correção ou nos detalhes de maquiagem também para harmonizar um pouco mais. Então, quanto mais fria ela parece, mais você vai puxar um pouco ela para o quente. Quanto mais quente ela parece, mais você vai puxar um pouco ela para o frio, para ficar um pouco mais harmoniosa. Então, você vai encontrar um ponto de intersecção entre o quente e entre o frio. Não devemos nunca nos apegar à etnia das pessoas. A etnia não identifica se a pessoa é quente ou é fria. Ela pode ser amarela, branca, parda ou negra. Ela pode ser quente, pode ser fria em cada tipo diferente. Certeza absoluta que se você pensar numa mulher negra, você tem que pensar e olhar para ela se ela tem luminosidade ou se ela é opaca. E assim sucessivamente os outros tipos de pele também. Não tem nada a ver com a etnia. Características comuns para se observar numa pessoa de pele negra. Tem as áreas dos olhos, do nariz e da boca mais escuras. Os lábios normalmente são mais grossos. As maçãs do rosto, em geral, são salientes. Os olhos, na maioria das vezes, são escuros e amendoados. Importante saber na hora de maquiar uma pele negra. Os tons de blush marrom escuro realçam o bronzeado, enquanto o rosa com pigmentos dourados ganha um ar mais saudável. Concentre a aplicação do blush no centro das maçãs do rosto e o espalhe em movimentos leves com um pincel. Para maquiar os olhos, podemos usar sombras em tons marrons, pretos, terracota e acobreado. Também podemos abusar do dourado. O rímel e o delineador dão mais destaque aos olhos e, portanto, mais charme. Numa pele negra, podemos usar o batom nas cores rosa antigo, tons de boca, vinho, uva escuro, dourado, vermelho opaco, uva e berinjela. Você pode abusar dos tons mais escuros. E então, o que você achou dessa maquiagem? Maquiagem para peles claras. Para maquiar as peles mais claras, prefiro o blush nos tons alaranjados, rosa e pêssego. Já as peles mais rosadas pedem uma maquiagem mais neutra, utilizando a base no tom da pele e pós translúcidos. Nos olhos podemos usar sombras em tons de rosa, terra, nude e lilás. Você pode abusar das cores escuras, do delineador e do rímel, principalmente se os olhos forem claros. Eles são os pontos fortes das mulheres loiras. Numa pele clara, podemos optar por batom rosa com gloss. Agora, se a cor do cabelo, pele e olhos puxar mais para os tons frios, podemos usar tons de rosa mais intensos. E se puxar para tons mais quentes, podemos usar um batom vermelho. Maquiagem para peles morenas. A mulher morena combina as características das demais. Nas morenas, os tons de blush avermelhados dão impressão de bronzeado. Já as cores marrom, pêssego ou rosa podem ser usadas como complementares neste tom de pele. É sempre bom lembrar que a base e o pó devem estar no tom da pele. Para os olhos, numa pele morena, quase todas as cores, incluindo as cintilantes, ficam bem, principalmente em tons de marrom, café, dourado e bege. No acabamento, deve-se usar o lápis e o delineador que dão mais profundidade à pele. Numa pele morena, use batons de cores quentes como vinho, cereja, uva e tons de rosa. Evite batons na cor bege que deixam a pele pálida. A mulher oriental tem a pele mais oleosa que a ocidental. O tom da pele é amarelado. Os olhos são pequenos e o osso nasal é mais baixo. O rosto também tende a ser mais cheio. Por causa da pele amarelada, as cores devem ser em tons castanho ou rosados. Aplique o blush mais escuro nas diagonais do rosto para alongá-lo. Para os olhos, os tons de bronze, terra, preto, verde, azul, lilás e roxo funcionam muito bem.
Procure contrastar de forma a fazer o olho crescer. E use na boca tons quentes como vermelho, vermelho queimado, cobre e vinho. Formatos de rosto. Podemos dividir os rostos em 5 formatos distintos: oval, quadrado, redondo, triangular e retangular. Rosto oval. O rosto oval é considerado mais versátil por causa de suas proporções mais equilibradas. Também é o mais fácil de ser maquiado. O truque para este rosto é concentrar a aplicação do blush no centro das maçãs do rosto, espalhando-o em movimentos contínuos com o pincel. Rosto redondo. O rosto redondo é comum em pessoas do Nordeste de origem oriental e indígena. Este formato de rosto tem um comprimento igual à largura. A aplicação do blush irá alongar e suavizar o formato do rosto. Espalhe o blush nas têmporas em direção aos cantos externos da boca, esfumaçando bem, e escureça as laterais e as saliências. Também é interessante aplicar um iluminador. Rosto quadrado. O rosto quadrado tem como característica a testa larga com maxilares salientes. Neste formato de rosto, o queixo é pronunciado e os ângulos são bastante acentuados por apresentarem linhas retas. Você pode reforçar o blush em cores mais escuras no topo das maçãs do rosto e nas laterais. Você também pode escurecer os ângulos e clarear o centro da testa e o queixo. Isso dará um aspecto mais alongado ao rosto. Rosto triangular. O rosto triangular tem um formato de um triângulo invertido. Geralmente, o queixo é saliente e mais fino e a testa é larga. O truque para este rosto é clarear bem o queixo e as laterais do rosto. Use muito blush nas maçãs. Rosto retangular. No rosto retangular, as laterais em linhas retas predominam, assim como a testa e o queixo. Você pode escurecer os ângulos laterais do rosto e clarear o queixo, assim como a região do maxilar e o centro da testa. Muy bien, Ana. Baja un poquito la cabeza, abre bien el ojo, ¿veis? Hemos dejado a Ana con una sola pestaña para que podáis ver bien la diferencia. La pestaña engrandece muchísimo el ojo, le da profundidad, le da expresividad, lo rasga. No se puede comparar una mujer con el ojo rasgado a una mujer con el ojo así caído para abajo tipo perro pachón. Así que, chicas, bueno, hasta la mujer más banal, con pestaña parece inteligente, parece lúcida. Vocês acabaram de ver uma cena de Kika, filme dirigido por Pedro Almodóvar com Verônica Forqué no papel principal. A pintura dos olhos é um dos principais desafios para o maquiador. Além de dominar as técnicas, você também precisa reconhecer o formato dos olhos e o que fazer para valorizá-los. Os olhos caídos precisam ser desenhados como uma amêndoa. As sombras em tom cobre e dourado são as mais indicadas. Você deve realçar os olhos pequenos usando sombras mais claras e com brilho na pálpebra rente aos cílios. Abuse da sombra marrom entre a pálpebra superior e a sobrancelha. Camadas extras de rímel nos cantos externos dos olhos dão a impressão de olhos mais abertos. Nos olhos orientais, use sombras escuras nas pálpebras superiores e clara na parte inferior da sobrancelha para realçá-los. O delineador na pálpebra superior é um truque importante para destacar o canto externo do olho. Nos olhos saltados, use sombras escuras esfumaçadas na pálpebra superior para diminuí-los e dar um toque de profundidade ao olhar. Pode usar o marrom durante o dia e o preto à noite. Para ressaltar os olhos, você pode passar um lápis preto na parte interna da pálpebra inferior. Agora nós vamos falar do formato do nariz e como ele interfere no conjunto do rosto. Vamos usar uma técnica chamada luz e sombra, que consiste em aplicar bases de cores contrastantes para suavizar os contornos do nariz. Para o nariz achatado, aplique base mais escura que a pele, começando pela parte de baixo do nariz e subindo em direção às sobrancelhas.
Na ponta do nariz, dê um toque de base clara. Para o nariz largo, aplique blush mais escuro nas laterais e mais claro nas partes internas dos olhos. Para o nariz longo, escureça a parte inferior do nariz, maquie a pálpebra inferior dos olhos e afine o lábio superior, desenhando-o com lápis. Para o nariz arrebitado, escureça suavemente a ponta do nariz com um blush mais escuro que a tonalidade da pele. Agora vamos mostrar como maquiar uma pele com vitiligo. Em primeiro lugar, certifique-se de que seu cliente tem mesmo vitiligo e de que ele não possui alergia a nenhum produto. Espalhe o corretivo nos locais das manchas. O próximo passo é passar uma base cremosa ou em pó da cor da pele, aplicando suavemente com uma esponja em todo o rosto, pescoço e colo. Não esqueça da ponta do nariz e das têmporas. Agora, vamos passar o pó compacto levemente com o pincel. A pele já está pronta, sem manchas, para terminar a maquiagem.